O mês de setembro é sempre convidativo. Ele marca o tempo de festividade para os irmãos da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro. Mas é no dia 31 de agosto que toda essa história começa, no ano de 1965. Eu convido vocês para visitarmos este ano e resgatar alguns fragmentos dessa belíssima história. 9 dias antes, terça-feira, 31 de agosto de 1965. Uma reunião foi marcada na casa do irmão Zeferino Oliveira de Souza, e ali estavam presentes José Rodrigues de Souza, Manuelito de Campos Rodrigues e Adi Félix de Carvalho. Eles faziam parte de um grupo dissidente da Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro, a Igreja da Praça, e buscavam alternativas para a abertura de mais um trabalho evangélico nesta cidade. A reunião na casa do nosso irmão presbítero Zeferino Oliveira, lá nos reunimos eu, irmão Zeferino, irmão Adi e também irmão Zé Rodrigues, para nós deliberarmos o que fazer, se nós iríamos procurar o pastor Laurentino para nos tornarmos congregação da Igreja de Feira de Santana, e tinha também outras alternativas, mas nós resolvemos procurar o pastor Laurentino. Então o nosso irmão presbítero Zeferino Oliveira se dispôs a ir até Feira de Santana para manter esse contato com o pastor Laurentino. Eles pensaram em pedir ajuda a outro grupo para a abertura de mais um trabalho evangélico. Pensaram na Igreja Cristã de Remanso e também na Igreja Presbiteriana em Fonte Nova. Mas a sugestão de enviar uma carta em mãos ao pastor Laurentino de Carvalho Miranda, da Igreja Evangélica Congregacional em Feira de Santana, foi a que prevaleceu. Logo o irmão Zeferino se prontificou a ir, tendo recebido na mesma ocasião a quantia de 15 mil cruzeiros para custear a viagem. Eles não esconderam de nós o motivo. Todos nós sabíamos o motivo da saída e nós passamos, apesar de não ser membro naquela época, passamos a fazer parte integrante daquele grupo. A primeira reunião foi na casa do meu pai, onde foi decidido dele ir à Feira de Santana para conversar com o pastor Laurentino sobre a filiação à Igreja de Feira de Santana para que começássemos aqui como congregação. Como ele não tinha o dinheiro, foi emprestado não, houve doações para que ele viajasse. Ele contou para nós a respeito da viagem, porque ele passou para nós todas as atividades que ele realizou em Feira de Santana, e chegando aqui também, reuniões foram feitas para que o processo da organização da igreja fosse realizada. 8 dias antes, quarta-feira, 1º de setembro de 1965, 5 horas da manhã, embarque do irmão Zeferino para a Feira de Santana. 5 dias antes, sábado 4 de setembro de 1965, o irmão Zeferino retorna com uma carta-resposta. A resposta do pastor Laurentino foi esperançosa, gerando uma grande expectativa. Ele recomendou que os irmãos esperassem um tempo, já que estava com a viagem marcada para Brejões, Bahia, onde iria encontrar-se com o pastor João Nepomuceno Mendes, presidente da missão. Após esse encontro em Brejões, ambos seguiram para Juazeiro. E quando ele voltou, queridos, a emoção tomou conta de nós quando ele disse: nós já fomos aceitos por Feira de Santana. O pastor Laurentino virá para oficializar tudo isso que eu estou falando com vocês. Foi aquela euforia, foi aquela emoção de todos nós. Nós ficamos muito alegres, porque o pastor já vinha para nos dar assistência e fundar a igreja. Quando o pastor Laurentino chegou aqui com o pastor João Nepomuceno, marcaram uma reunião para a noite e nós nos reunimos na casa da nossa irmã Quininha Carvalho, de 16 pessoas, para tratarmos do assunto da congregação, que passaríamos a ser congregação da Igreja de Feira de Santana. Quinta-feira, 9 de setembro de 1965. Este é
oficialmente o marco inicial dos trabalhos da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro. Foi na manhã do dia 9 de setembro de 1965 que o pastor Laurentino de Carvalho Miranda, acompanhado do pastor João Nepomuceno Mendes, chegaram a Juazeiro. Naquele mesmo dia, eles convocaram uma reunião, a qual teve início às 20 horas com todos os interessados, sendo realizado na residência de Dona Joaquina Leandro de Carvalho, Dona Quininha, a rua Floriano Peixoto, 89, Centro. Eu lembro que nesse dia que nós nos reunimos à noite na casa de Dona Quininha, o pastor Laurentino fez a pergunta a cada um presente, se alguém ali desejava voltar para a igreja da praça, mas todos disseram que não. No termo de abertura do primeiro livro de Atas, foi registrado que em 9 de setembro de 1965, iniciava-se os trabalhos da congregação da Igreja Evangélica Congregacional de Feira de Santana, sendo este o primeiro registro histórico da nossa igreja. Naquela ocasião, estavam presentes 12 membros em comunhão com a igreja e mais 4 pessoas foram recebidas por jurisdição. A partir daquele momento, grandes desafios começaram a surgir. Eles precisavam de um local para realizar os trabalhos. Então a irmã Cota tinha um terreno, onde hoje é a nossa igreja, e ela colocou à disposição desse terreno. Se a igreja quisesse adquirir para a construção do templo, então ela estaria cedendo quase que um preço assim muito irrisório, né? Naquela época. E a Dona Cota, eu digo especial porque foi ela quem nos abrigou durante muito tempo e foi ela quem nos cedeu em venda por um preço bom a igreja, o terreno que hoje é esse templo atual que nós estamos nele. 3 dias depois, domingo, 9 horas da manhã do dia 12 de setembro de 1965. A primeira escola dominical foi realizada na casa do irmão Manuelito, onde teve como dirigente o irmão Zeferino. Na ocasião, ele fez a leitura do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como quem sonha. Então, se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de júbilo e louvor. Até nas alturas, nações se comentavam. O Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos alegres, felizes. E teve a escola dominical, a primeira, na minha casa. Eu morava na rua 7 de setembro. E essa primeira escola foi a nossa casa. A primeira escola dominical foi realizada no domingo, na casa do irmão Manuelito Zoraide, a rua 7 de setembro. Foi a primeira direção que teve, foi do irmão Zeferino. E isso nos empolgou, ficar muito alegre, entusiasmado com o trabalho, do primeiro dia de trabalho da igreja. E nós tivemos muita alegria naquela ocasião. Aliás, tudo era alegria naquela ocasião em que nós estávamos tratando da formação da nossa congregação. Domingo, 19 horas do dia 12 de setembro de 1965. Desde aquele dia até o dia 25 de dezembro de 1965, os cultos foram realizados na rua Eduardo Brito, na casa da senhora Maria de Lourdes Cerqueira Silva, mais conhecida como a irmã Cota. Então o primeiro culto foi realizado na casa da nossa irmã Cota. O nome dela era Maria Cerqueira da Silva e ela era esposa do senhor Inácio. O senhor Inácio, embora não fosse crente, mas ele apoiava totalmente o trabalho da igreja. Então nós nos reuníamos lá nos dias de quarta-feira, nos dias de sexta-feira e domingo. Não havia nenhum tipo de restrição, porque ela demonstrava muita alegria em hospedar a igreja na sua casa. 36 dias depois, dia 15 de outubro de 1965, o pastor Laurentino de Carvalho Miranda,
oficializou a cerimônia dos primeiros batismos, ali mesmo na casa da irmã Cota. Foram 5 novos convertidos que professaram a sua fé em Cristo Jesus. Vera Lúcia Rodrigues de Souza, Deocrácia Cerqueira da Silva, Givalda Leandro da Silva, Anália de Araújo e Jaime Nunes de Souza. 49 dias depois, 28 de outubro de 1965, quinta-feira, enquanto as reuniões aconteciam na casa da irmã Cota, surgiu a oportunidade para comprar o terreno onde hoje está situada a segunda Igreja Evangélica Congregacional, e a obra começou a todo vapor. Foi aí que começou tudo, né? Membros, homens, membros, mulheres, começaram a vamos lá, vamos ver, vamos começar o trabalho, não é? Todos imbuídos em fazer com que a obra fosse à frente. Eu lembro que o templo foi construído rapidamente. E homens, mulheres, até as mulheres trabalhavam nessa obra. Ora carregando tijolos, ora servindo um delicioso lanche. E todas nós, com entusiasmo, parecia que a alegria tomava conta do nosso coração, contagiava os nossos corações. E assim, para a honra e glória de Deus, o tempo saiu muito rápido, porque todos colaboraram. Na construção do templo, os pedreiros eles trabalhavam, eles não paravam. Então esses pedreiros eles trabalhavam o dia todo, eles não iam em casa nem para almoçar. Agora, cada irmão mandava um lanche, mandava o almoço, mandava um suco, um cafezinho, e ali eles iam se alimentando, mas também iam trabalhando. Tinha irmãs que faziam picolé para vender, assim como a irmã Arabella, dona Arabella, que foi uma das fundadoras da igreja também. Ela trabalhava bastante e mandava os filhos levar o lanche, a gente levava. Os jovens, as mulheres, tudo aquele entusiasmo na construção da igreja. Cada um fazia o que podia. Nós queríamos todos confirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém tinha nada seu, era tudo de todo mundo. E foi essa grande luta que o templo foi construído nesse período de tempo. Eu me lembro que o irmão Zé Rodrigues e sua esposa, dona Nilza Peixe, eles tinham uma padaria e foi fundamental a colaboração, porque eles sempre contribuíam não só com o que eles fabricavam na padaria, mas também com uma contribuição financeira. Eu lembro de Maria Rita, já em memória, né? Ela foi de fundamental importância também, porque ela colaborou bastante na construção deste templo. E ela fazia aqueles lanches também, lanches deliciosos que ela sabia fazer para servir. E isso era muito importante na época para quem estava trabalhando. O lançamento da pedra fundamental ocorreu numa quinta-feira, no dia 28 de outubro de 1965. O oficiante foi o irmão Manuelito de Campos Rodrigues. Em seguida, o diácono Zeferino Oliveira fez uma oração, sendo após entoado por todos os presentes o cântico Seja Louvado, Salmos e Hino 480, o atual 57 dos Salmos e Hinos. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 108 dias depois, 26 de dezembro de 1965. Podemos dizer que para aquele grupo de irmãos, o dia mais celebrado deste ano foi o domingo 26 de dezembro, porque todas as conquistas ao longo deste período finalmente se concretizaram, com o templo construído e o trabalho emancipado. Naquele domingo aconteceram 3 coisas marcantes. A primeira,
a inauguração do templo. A partir daquele domingo até hoje, o Senhor nos garantiu este lugar. Mas registramos em nossas memórias a gratidão a todos os irmãos que nos acolheram em suas casas, que hoje chamamos tempo de peregrinação. E também reconhecemos que a boa mão do Senhor agiu muito rapidamente. De 9 de setembro a 26 de dezembro, contamos 108 dias para a construção do primeiro templo. Então finalmente chegou o dia da inauguração da igreja. E ali a igreja encheu. O pastor Laurentino veio, trouxe o coral, Feira de Santana. Todo mundo de roupa nova. Porque quando a gente saiu, disseram que como a gente construiu, não ia ter dinheiro para comprar roupa. Mas no dia da inauguração, estava todo mundo de roupa nova. Quando foi para a inauguração, então houve os ensaios na casa dos irmãos José Rodrigues e Nilza Peixe, houve também na casa da Dona Cota. Então era os ensaios que nós fazíamos à noite. Muita gente mesmo veio para participar, o coral lindo cantando, para que a igreja fosse realmente criada e no entusiasmo, numa euforia de alegria, de gozo, de prazer. No dia 26 de dezembro foi um dia de muita alegria para a igreja, porque nós ali nos sentimos realmente agradecidos a Deus por aquela bênção tão grande que nós estávamos alcançando. E foi nesse dia quando nós tivemos a emancipação da igreja, a inauguração do templo e a filiação da igreja à União de Igrejas Congregacionais do Brasil. O grupo coral era regido pela filha do pastor Laurentino e foi muito bonito a apresentação do coral. E também nesse dia houve o batismo do irmão Nelson e da irmã Alice Cardoso. Nós fomos batizados, não foi dentro da igreja, não foi no templo. Porque estava tão cheio de gente de Feira de Santana, de gente de outras igrejas e dos membros da igreja, que foi feito fora, na calçada, aonde nós vimos que a rua quase que ficou interditada. Não é? E a gente vivenciou momentos maravilhosos. Eu vou dizer uma coisa, queridos. A mocidade que essa igrejinha de atrás da banca gerou se tornou uma das maiores mocidades da igreja de Juazeiro. E eles cantavam muito bem, porque o coral de feira sempre foi um coral de excelência, que a gente admirava mesmo. Aquele coral que veio de Feira de Santana, naquele dia cantou Aleluia de Anjo. Coisa linda. Os nossos corações, nós chorávamos, mas estávamos alegres, porque não existe coisa melhor do que quando você trabalha para Deus, que você alcança a vitória. Não tem coisa melhor do que a vitória alcançada. A segunda coisa marcante foi a nossa emancipação. A partir daquele dia, não mais seríamos congregação da Igreja Evangélica Congregacional de Feira de Santana. Passaríamos a ser uma igreja organizada, com templo próprio, alguns departamentos internos em plena atividades e cooperação financeira dos irmãos garantiram a autonomia necessária para a sua emancipação. Assim surgiu a segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro. Também queremos registrar a nossa gratidão à Igreja Evangélica Congregacional em Feira de Santana, que na pessoa do seu então pastor, o reverendo Laurentino Carvalho Miranda, nos conduziu até aquele momento, em passos firmes e seguros. Alguma coisa eu ia dizendo antes, é que foram 3 campanhas. A campanha para o templo da inauguração, não cabia mais ninguém. A campanha para o segundo templo, onde tudo era do mesmo jeito, aquelas mulheres trabalhando, levando lanche e almoço, toda coisa para os pedreiros, aquela coisa toda. E aquele templozinho chamado de
igrejinha de atrás da banca. Hoje é essa maravilha que vocês estão vendo. A terceira foi a filiação da nova igreja à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Da ata de fundação, extraímos que uma assembleia extraordinária foi realizada em 2 secções. Dia 26 de dezembro de 1965, 15 horas e 30 minutos. Início da Assembleia Extraordinária. Primeira secção. Na primeira secção, os seguintes assuntos constaram da pauta: a aprovação de 2 nomes para o batismo, Nelson Cardoso de Souza e Alice Cardoso de Souza, indicação do senhor José Rodrigues de Souza para o presbitério e orientações pelo pastor Nepomuceno Mendes quanto da solenidade de instalação e outras recomendações. 21 horas e 45 minutos. Reinício da Assembleia. Segunda secção. Na segunda secção, foi registrado o culto de emancipação e filiação que contou com a seguinte programação: participação especial da UMEC, grupo de coral de Feira de Santana, leitura bíblica pelo pastor João Nepomuceno Mendes, em 2 Coríntios 15, 20 a 25, ministração da palavra, Cantares 2:1, coral de Feira de Santana, consagração do senhor José Rodrigues de Souza ao presbitério, ato de instalação da igreja, batismo e santa ceia, agradecimentos do pastor Laurentino Carvalho de Miranda pelos trabalhos da igreja, do reverendo João Nepomuceno Mendes em nome da junta executiva, Neemias Miranda em nome da IEC de Feira de Santana. Finalmente, Adi Félix de Carvalho, representando a igreja local, agradeceu a solidariedade dos irmãos de Feira e da Guanabara em associarem-se à igreja em sua festa histórica de instalação. E para constar, eu, Josélia Cunha Carvalho, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo presidente do Departamento Nacional de Missões da UISB, pelo pastor da igreja e pelos membros fundadores. Juazeiro, Bahia, 26 de dezembro de 1965. Josélia Cunha Carvalho, secretária. Obrigada. Na ata de instalação, consta as assinaturas do pastor João Nepomuceno Mendes, da secretária Josélia Cunha Carvalho, que também assinou como membro fundadora, juntamente com os seguintes nomes de membros fundadores, conforme esta ordem: José Rodrigues de Souza, Zeferino Oliveira Souza, Nilza Peixe de Souza, Adi Félix de Carvalho, Josélia Cunha Carvalho, Maria de Lourdes Cerqueira Silva, Zoraide Aguiar Rodrigues, Joaquina Leandro de Carvalho, Arabela Marques da Silva, Manuelito de Campos Rodrigues, Pedro Dantas dos Santos, Romilce Soares Santos, Maria Rita Silva Oliveira, Romeu Soares Santos, Divalda Leandro Santos, Deocrácia Cerqueira da Silva e Marlene Souza Viana. Acho que a coisa mais importante que existia naquela época era a união de todos os irmãos. A gente se considerava como se fosse uma só família, né? A história da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro nos impressiona em vários aspectos. Alguns deles registrados no seu início, como um DNA. O sentimento de tristeza, desamparo e desorientação que eles sentiam naquele momento tinha ingredientes suficientes para fazer com que o grupo naufragasse em seus ideais. Mas não era isso que Deus tinha reservado para eles. De fato, eles deixaram um legado para gerações futuras. Um legado que exalta a comunhão, um legado que exalta a determinação e o amor. Mas a grande lição é: quando Deus está presente, não estamos desamparados, não estamos perdidos, porque Ele é quem nos guia. Se alguém hoje me dissesse que uma congregação tornou-se igreja emancipada em 108 dias, eu teria muitas dificuldades em acreditar. Isso é absolutamente incrível.
E mais ainda, quando pensamos nas dificuldades da época. Eles se doaram em torno de um propósito e deram mais que recursos financeiros. Eles conseguiram reproduzir a verdadeira unidade. Que esses preciosos fragmentos extraídos da memória desses homens e mulheres que foram usados por Deus para iniciarem esse trabalho, nos motive, nos fortaleça e que continuemos unidos no propósito de servirmos ao nosso Deus. Que Jesus continue abençoando a sua igreja.